Versículo 7: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, porque todas estas coisas são por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Se corrompa o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nosso Deus e nosso amado Pai da glória, que palavra excelente, lida aqui nesta noite. Louvado seja o Senhor pela inspiração que esteve sobre a vida do apóstolo Paulo, para trazer essa palavra tão maravilhosa à igreja, Senhor. Agora, Espírito Santo, aplica também esta palavra aos nossos corações aqui neste lugar, Senhor. Fale ao coração da tua igreja, que por fim o nome do Senhor Jesus Cristo seja enaltecido, seja glorificado, Senhor, e possamos também sair daqui renovados por tua maravilhosa presença, em nome de Jesus. Digam amém, digam graças a Deus. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre a confiança do cristão. Quero te perguntar, como é que está, meu irmão, a sua fé, a sua confiança em Deus nesses dias? Como que está a sua convicção, a sua certeza no Senhor nesses dias? Veja bem, que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós encontramos vários personagens que simplesmente se destacam por sua grande confiança no Senhor. Eu poderia aqui passar a noite inteira destacando, falando de vários personagens que simplesmente nos momentos de adversidade resolveram depositar a sua confiança no Senhor, meu irmão, minha irmã. Mas deixa eu falar acerca de alguns aqui. Nós temos 3 personagens no Antigo Testamento que muito me admira quando eu paro para estudar, para ler, para meditar acerca desses 3 personagens,
que são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, como esses três servos de Deus eram servos que destacaram em se tratando de confiança em Deus. Esses três que não se prostraram diante da imagem levantada por Nabucodonosor naqueles dias. Eles preferiram simplesmente ser lançados na fornalha de fogo acesa, do que negar a sua confiança, negar a sua fé em Deus, meu irmão, minha irmã. Está escrito que eles disseram ao rei, dizendo: olha, rei, se o Senhor Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas fique sabendo, se Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos diante da sua imagem. Veja que exemplo de fé, irmãos. Veja que exemplo de confiança. Não se deixaram levar pelas circunstâncias naqueles dias. Olhamos para a Bíblia, nos deparamos também com outro exemplo de fé, personagem chamado Jó, que todos nós aqui conhecemos a história de Jó. A ponto de Jó, no mais doloroso momento da sua provação, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, ele se lança no pó, no chão, e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó chega ao ponto de dizer: ainda que Deus me mate, ainda assim nele eu confiarei. Olha que isso, irmãos. Deixa eu te perguntar nessa noite: qual é o limite da sua fé? Até onde vai a sua confiança em Deus, meu irmão, minha irmã? Falo isto que basta apenas passarmos por algumas ventanias, adversidades que não são tão escabrosas assim, que às vezes é o suficiente para nós reclamarmos. É suficiente para nós murmurarmos acerca da situação que nós enfrentamos. No entanto, você não vai encontrar isso na pessoa de Jó. Nós encontramos, irmãos, o apóstolo Pedro também demonstrando a sua confiança, total confiança no Senhor. No contexto, a Bíblia diz que havia simplesmente os perseguidores da igreja naqueles dias, passado a espada no pescoço de Tiago, e isso agradou a multidão daqueles dias. Diante disso, as autoridades religiosas colocam Pedro também no cárcere. Pedro estava sendo guardado, irmãos, pelos soldados naqueles dias, porque no dia posterior ele também teria a sua vida ceifada. Deixa eu te perguntar aqui nesta noite: o que você faria se no dia de amanhã você soubesse que a sua cabeça fosse decepada por uma aguda espada, uma afiada espada? Qual seria o seu sentimento, a sua confiança, a sua estabilização emocional, sabendo que lhe resta poucos minutos, poucas horas de vida? Eu creio que alguns aqui entrariam em colapso. Eu creio que a estrutura emocional dessa pessoa seria abalada. Mas Pedro, ele é um exemplo de confiança, igreja. Porque a Bíblia diz que Pedro, ele consegue dormir em meio àquela turbulência, àquela adversidade. Ele consegue descansar, dormir naquele momento de tribulação, meu irmão. Qual é a pessoa que consegue dormir numa situação adversa? Somente uma pessoa que de fato aprendeu a depositar a sua confiança em Deus. Isso é a lição para nós, irmãos.
Porque há vários versículos na palavra de Deus que nos ensina simplesmente a sossegar, a quietar em meio às adversidades, por mais revolta que seja a situação, a tempestade à nossa volta. Mas isso, irmãos, só é possível quando nós conhecemos e quando nós depositamos a confiança no Senhor. Porque quando você confia de fato em Deus, você pode bater no peito e dizer: firme, ó Deus, está o meu coração, não serei grandemente abalado. Você pode então dizer aquela palavra que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme, meu irmão, firme, firme para sempre. Olhamos para a Bíblia e encontramos Paulo e Silas, depois de ter tomado uma surra de varada em praça pública, exposto diante de uma grande multidão, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam lá na prisão, reclamando, resmungando, murmurando. Era isso, irmãos? Não, disse que orava e cantava, entoava louvores a Deus, igreja. Confiança no Senhor. Eu volto a perguntar a você que aqui está nessa noite: como que está a sua confiança? O apóstolo Paulo, irmãos, neste texto tão precioso que nós lemos, ele destaca aqui 3 aspectos de onde vem a nossa confiança. 3 aspectos de onde vem a nossa confiança. Primeiramente, irmãos, a nossa confiança vem, versículo 7, da presença de Deus em nós. Você pode dizer glória a Deus? Olha que maravilha que Paulo diz, irmãos: tendo, porém, este tesouro em vaso de barro, meu irmão. Nós somos vaso de barro. Ele diz bem claro: nós somos vaso de barro. Isso significa que nós não podemos nos exaltar e encher o nosso coração de vã glória, meu irmão, porque nós somos barro. Nós somos um vaso quebradiço, louco, insensato é o homem e a mulher que acha que é alguma coisa. Você é barro, meu irmão. Você é vaso de barro quebradiço, mas dentro de você há uma preciosidade, aleluia, é a presença do Pai, é a presença do Filho, e é a presença gloriosa do Espírito Santo, meu irmão. Pode aplaudir o Senhor por causa desta palavra. Vaso de barro. Deixa eu te perguntar aqui: aonde você esconde algo valoroso, algo de valia na sua vida? Onde você esconde o seu dinheiro, as suas joias, irmãos, seu relógio caro? Eu creio que você não esconde, não coloca algo precioso numa caixa de papelão. Ninguém faz uma coisa dessa. Eu creio que você também não coloca preciosidade num vaso, mas você opta colocar num cofre, não é isso? Talvez alguém que tem cofre em casa. Eu não tenho cofre não, mas geralmente nós temos o pensamento de colocar algo valioso trancado com senha no cofre. Mas não foi assim com o nosso Deus. Ele colocou a sua presença preciosa em vaso de barro, em mim, meu irmão, em você que aqui está nesta noite, criatura. Vaso de barro. As pessoas podem olhar para você e não dar valor nenhum,
mas dentro de você há algo precioso. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, irmãos, em fazer morada dentro de nós. Já diz Jesus em João capítulo 14, pregado aqui domingo à noite: se alguém me ama, o Pai o honrará, o Pai o amará, nós viremos e faremos nele morada. Meu irmão, nós somos morada de Deus. Olha para o seu corpo aí, olha para o seu corpo, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tem algo precioso, mais precioso do que o ouro, mais precioso do que a prata, mais precioso do que qualquer riqueza nesta terra. Você tem a presença, meu irmão, da presença do Espírito Santo dentro de você. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Glorificai, pois, a Cristo no vosso corpo. Nós somos dele, meu irmão, somos moradas do Senhor. Mas há um segundo aspecto que Paulo nos fala nessa palavra, que vem da certeza da proteção de Deus para com as nossas vidas. Nossa confiança está nisso, meu irmão. A nossa confiança não está na estabilidade econômica, em um governo humano. A nossa confiança está no Deus que nos protege. E Paulo, ele vai dizer aqui, irmãos, em tudo somos atribulados. Quantas agruras nós passamos nessa terra, meu irmão? Ou é só eu? Quem aqui passa por agruras, aflições na vida, irmãos? Como nós passamos por agruras, por aflições, por adversidades, que se não fosse a presença desse tesouro inestimável, precioso, com certeza você abandonaria o barco. Você não abandona porque há uma força maior aqui dentro te motivando, meu irmão. Que ainda que as coisas estejam dando tudo errado, a presença do Espírito Santo dizendo: persevera, continua, a tribulação vem, mas a vitória é certa. Quantas aflições nós passamos nessa terra, tanto que o Salmo 34, versículo 19 diz que poucas são as aflições do justo. É isso? Muitas aflições do justo, não são poucas. E como passamos, irmãos, por aflições? Passamos por aflições em todas as áreas da nossa vida. Talvez alguém entre nós aqui vivenciando alguma aflição, a situação que te aperta, que te aprisiona. Muitas são as aflições de um justo, meu irmão, mas diz que o Senhor nos livra de todas, meu irmão. Você pode dar glória a Deus por causa disso? Ele nos livra de todas, igreja. Assim como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, Ele te livra da fornalha, te livra dentro da fornalha. Assim como livraste Daniel de ser comido por leões, Ele também te livra lá dentro Ele te livra, meu irmão. Veja que Paulo, ele vai dizer isso, que em tudo nós somos atribulados. O crente, irmãos, ele passa por tribulação. Paulo diz que toda aquela pessoa que quer viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Se de vez em quando você não sofre alguma aflição, é sinal que há alguma coisa errada na sua fé, meu irmão. Que de vez em quando o vento vai sacudir seu barquinho, vez por outra vai soprar uma tempestade, vez por outra Satanás vai armar armadilha para você cair, crente.
Então, se a sua vida é só maré de rosa, maré mansa, desconfia. Talvez você está vivendo uma fé de forma errada. Eu não estou falando que viver a vida de fé é só luta, não vem vitória. Mas Paulo está dizendo que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Outra palavra que ele traz aqui, ele fala acerca de perplexo. É admiração diante daquela situação que acontece momentânea, que às vezes te pega de surpresa, mas a Deus não pega, meu irmão. É algo que vem, que te surpreende, você, estava tudo tranquilo, agora estoura essa guerra aqui, você fica perplexo. Mas Paulo vai dizer perplexo, mas não desesperado. Verdadeiro crente não fica desesperado diante das perplexidades da vida, diante das aflições da vida. Entende, irmãos? Porque ele sabe que a confiança dele está no Senhor. Então a situação pode vir, mas ele não entra. Eu gosto muito dessa expressão, você sabe bem, de entrar em parafuso, entrar em desespero, em desassossego, em agitação interna, meu irmão. Vamos lá, porque nós precisamos orar. Ele diz: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, irmãos, mas não destruídos, porque o diabo não pode destruir aquele que vive firmado na fé no Senhor Jesus Cristo. Há vários textos, irmãos, que nos garantem acerca da proteção do Senhor para com as nossas vidas. Você sabe de qual? O Salmo de número 91, que diz que aquele que habita aonde? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, encontrará descanso, proteção, meu irmão. Ao Salmo de número 27, que eu gosto muito, no versículo 3, que o salmista diz: ainda que um exército se acampe ao meu redor, o meu coração não temeria, porque eu sei que o Senhor está comigo. No mesmo versículo ele diz que ainda que uma guerra se exploda contra a minha vida, ainda assim nele eu confiaria, meu irmão. Tá. Terceiro aspecto, irmãos, da nossa confiança, versículo 10 até o versículo 15, ele diz: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Em outras palavras, Paulo estava falando acerca da manifestação do poder de Deus no nosso corpo mortal, que transformará este corpo corruptível, este corpo mortal, diz ele que revestirá de imortalidade. O nosso corpo, meu irmão, vencerá a morte. Deixa eu terminar. Versículo 14. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, porque todas estas coisas são por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Então esses são os três aspectos que Paulo nos menciona, que está embasado a nossa fé, meu irmão. E aqui ele encerra do versículo 16 até o versículo 18, ele fecha este capítulo com uma palavra tremenda. E esta palavra é uma palavra de encorajamento. Primeiro ele vai dizer que nós, diante de tudo que nós passamos, nós não devemos nos desanimar, meu irmão. Você está animado ou você está desanimado? Ele diz assim:
Por isso não desfalecemos. Isso é, não entregue o seu coração ao desânimo, meu irmão, minha irmã, ainda que, olha, a existência, a presença dessa expressão, que é uma expressão que denota uma fé incondicional em Deus, todas as vezes que você lê a Bíblia, e encontrar com essa expressão, essa palavra, ainda que, denota fé incondicional no Senhor. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, e por aí ele vai, ainda assim confiarei no Senhor. Você vai encontrar essa expressão em Davi dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. E aí Paulo ele diz: pelo que não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, meu irmão. Que homem exterior? É isso aqui, essa cachola, que é barro, que é pó. Lembra do estado vegetativo que se encontrava Jó? Olha o exemplo disso aí. Ali o corpo de Jó, irmão, de certa forma, partes dele estavam em decomposição, em corrupção. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, corromper é diluir, se estragar, meu irmão. Ainda que o corpo seja tomado por dor, enfermidade, ele diz: o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Que palavra tremenda, meu irmão. Ainda que o seu corpo seja desgastado, consumido pelo tempo, pelas rugas, vou dizer assim, pela idade, pela enfermidade, mas aqui dentro, irmão, não pode ser consumido, não pode ser diluído, não pode ser diminuído, não pode ser deteriorado, pelo contrário, precisa ser renovado a cada dia, na presença do Senhor, meu irmão. Significa que aqui dentro, meu irmão, tem que ter um fogo latente, um fogo ativo, um fogo queimando o coração, embraseado, uma fé latente no Deus vivo, mesmo diante das adversidades que você viva. O homem interior tem que estar renovado. Como é que está seu homem interior, sua mulher interior, irmão? Se está desanimado, você precisa ser renovado nesta noite. E eu creio que cada pessoa que entrou aqui vai sair daqui dessa noite renovado, meu irmão. Que o Espírito Santo está aqui para te renovar nesta noite. Contudo, o homem interior se renova de dia em dia. É algo diário, a renovação é algo diário. É algo diário, José Rodrigues. Não cabe somente aqui num culto de quinta-feira, mas amanhã você tem que estar buscando esta renovação, meu irmão. Porque senão você fica estagnado. Segundo, olha que coisa gloriosa que Paulo fala aqui, finalizando essa palavra de incentivo na parte final deste capítulo. Ele diz: porque a nossa leve, momentânea tribulação, a sua tribulação ela é leve e momentânea. Imagina que loucura, é uma loucura falar isso. Mas pastor, o senhor não está na minha pele, o senhor não sabe o que eu estou passando, estou sofrendo igual o sovaco de aleijado, pastor. O senhor não sabe da tamanha adversidade que eu estou vivendo lá dentro de casa, aqui dentro. O senhor não sabe, irmão, é leve. Ela é momentânea, porque ela não durará para sempre, meu irmão. Ela tem uma data limite. Tribulação na vida do crente tem um início e tem
o ponto final, meu irmão. Nada dura para sempre, nem sofrimento dura para sempre na vida do crente. E por que ele chama de leve? Porque Paulo, ele não está olhando para a terra, meu irmão. Ele está olhando para a eternidade. Ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, irmãos, um peso eterno, de glória muito excelente, meu irmão. Aquilo que foge da nossa mente, da nossa compreensão. Peso de glória, peso na eternidade. E aí ele encerra com um conselho, dizendo que nós precisamos tirar o olhar daquilo que é terreno, daquilo que é visível, e colocar o olhar naquilo que não se vê. Olha aqui que ele diz, para a gente orar. Não atentando, irmão, nas coisas que se vê. O que você tem visto nesses dias? O que você tem contemplado nesses dias? Paulo está dizendo, não atente para essas coisas, mas atente para aquilo que não se vê, porque as coisas que se vê são passageiras, são temporárias.